Bom, vamos lá, vamos ao exemplo 2, então. Vamos fazer aqui esse outro sistema. Aí esse eu vou fazer o seguinte, olha, eu já vou resolver direto pelas equações, sem montar a matriz ampliada. Mas aí fica a teu critério, você vê o que você acha melhor, né? Então, vamos lá. O que eu quero inicialmente? Eu quero sumir com o x da segunda e da terceira equação. Então, eu quero sumir com esse valor do x daqui, com esses dois valores de x. Então, para isso, eu vou usar como fixa a primeira. Então, primeiro eu vou multiplicar a primeira equação por menos 2 e somar com a segunda. Depois, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 4 e somar com a terceira. Então, vai ficar, ó, repito a primeira equação. Então, a primeira equação é x mais y mais z igual a 7. Segunda equação vai ficar menos 2x mais 2x cancela, menos 2y com menos 3y dá menos 5y, menos 2z mais z dá menos z, igual menos 14 com menos 3 dá menos 17. Depois, menos 4x mais 4x cancela, menos 4y com menos y dá menos 5y, menos 4z mais 3z dá menos z, igual menos 28 com 5 dá menos 23. E aí, olha só, se eu estiver atento, o que eu percebo? Eu percebo que existe uma incompatibilidade entre a segunda e a terceira equações. Deixa eu escrever aqui isso. Essas duas equações são incompatíveis. O que são equações incompatíveis? Coisas incompatíveis são coisas que não podem acontecer simultaneamente. Porque, veja bem, como é que menos 5y menos z pode ser igual a menos 17 e menos 5y menos z ser igual a menos 23 ao mesmo tempo? Quer dizer, como é que a mesma expressão pode dar dois resultados diferentes? Não tem como. Então, a gente diz que essas duas equações são incompatíveis. A partir do momento que eu observo que essas equações são incompatíveis, eu já posso concluir que o meu sistema é impossível. Por quê? É impossível ter números que satisfaçam simultaneamente as três equações. Então, esse meu sistema é impossível. O sistema impossível é SI. Ou seja, a solução dele é vazia. Agora, se eu estivesse muito distraída e não percebesse, deixa eu escrever isso mais para cá, e não percebesse essa incompatibilidade, que no caso aqui salta aos olhos, mas ainda assim, se eu estou super distraída e não percebo essa incompatibilidade, se eu continuar escalonando, quer dizer, se eu continuar zerando, olha só o que vai acontecer. Vou continuar aqui, ó. Agora eu quero zerar esse y de cá. Volto a repetir, não precisava continuar. Já acabei. A partir do momento que eu percebo que as equações são incompatíveis, sistema impossível, solução vazia, acabou. Mas se eu tivesse muito distraído, não tivesse percebido isso e continuasse o escalonamento, eu ia querer zerar esse y de cá. Como? Vou multiplicar a equação de cima por menos 1, somar com ela. Daí vai ficar, ó, repito a primeira equação, que é x mais y mais z igual a 7. Repito a segunda equação, que se eu quisesse, já poderia até colocá-la multiplicada por menos 1, né, só para ficar mais bonitinha, porque está cheio de sinal de menos. Então, já posso colocar aqui direto, ó, 5y mais z igual a 17. E aí, a terceira vai ficar 5y menos 5y cancela, mais z menos z cancela. Então, olha só, cancelou tudo, ficou zero. Igual 17 menos 23 dá menos 6. Olha só o que eu encontrei. 0 igual a menos 6, que é o quê? Que é uma incompatibilidade, porque 0 não é igual a menos 6. Ou seja, daqui eu concluo que o sistema é impossível, a solução é vazia. Percebe? Porque é como se eu tivesse encontrado, na realidade, o sistema é impossível. Isso aqui, na verdade, é essa equação daqui, ó. Deixa eu escrever aqui em outra cor, que é o meu pensamento. Isso, na verdade, é essa equação. 0x mais 0y mais 0z igual a menos 6. É isso que está escrito aqui. Só que 0 vezes o x mais 0 vezes o y mais 0 vezes o z não tem como dar menos 6. Por isso, esse sistema é impossível, solução vazia. Certo? Vamos fazer mais um nesse mesmo vídeo. Aqui.
Exemplo 6, mesma coisa, vamos escalonar. Eu, como gosto de fazer mais aqui direto pelo sistema, não vou montar matriz ampliada, quero direto zerar isso aqui. Então, vou multiplicar a primeira equação por menos 2, somar com a segunda, e a primeira por menos 1, somar com a terceira. Então, repito a primeira equação, aí vai ficar x mais y mais z igual a 6, e aí, menos 2x mais 2x cancela, menos 2y menos 3y dá menos 5y, menos 2z mais 5z dá mais 3z, igual menos 12 com 11 dá menos 1. Depois, menos x mais x cancela, menos y menos 4y dá menos 5y, menos z mais 4z dá mais 3z, olha lá, as equações estão iguais, ó. Menos 6 com 5 dá menos 1. Olha só o que aconteceu agora. Se eu estiver atenta, eu percebo que essas duas equações são iguais. Se essas duas equações são iguais, então essa informação está redundante. Ou seja, eu posso riscar uma delas, porque essa informação não está acrescentando nada, porque as duas informações são iguais. Então, eu posso riscar uma delas, e aí, consequentemente, o meu sistema fica com apenas duas equações, x mais y mais z igual a 6, e menos 5y mais 3z igual a menos 1. Então, ó, eu termino com duas equações e três variáveis. Mas veja bem, duas equações não me dão informação suficiente para determinar três variáveis. Então, o que acontece? Eu tenho uma variável que está livre. Eu tenho uma variável que está sobrando. Por quê? Tem uma variável a mais do que a equação. Então, essa variável está livre, porque eu não tenho informação para ela. Então, ó, se eu tenho duas equações e três variáveis, então eu tenho uma variável livre. Se eu tenho uma variável livre, eu vou escolher quem é a minha variável livre. Quando eu digo escolher, é porque pode ser qualquer uma, por isso é escolher. Só que o ideal é que a variável livre seja da segunda equação. Ou seja, eu devo escolher para a variável livre ou o y ou o z. Vou escolher para a variável livre aqui o y. Feita a escolha, eu vou escrever aqui na outra cor, porque é o meu pensamento. Feita a escolha da variável livre, eu tenho que encontrar as outras variáveis em função da variável que está livre. As outras variáveis em função... Opa, não sei porque que ficou aquele pontinho ali, mas tudo bem. Em função da variável livre. Ou seja, eu vou ter que encontrar na segunda equação o valor. Escolhi para livre o y, então eu tenho que achar o z em função do y, portanto fica 3z igual a 5y menos 1. Então, o z é 5y menos 1 sobre 3. Ó, achei o valor do z em função da variável livre. Agora eu tenho que substituir os dois valores na primeira equação para encontrar o x em função de quem está livre. Então, fica x mais y, que está livre, mais o z, que eu já encontrei em função da variável livre, que é 5y menos 1 sobre 3, igual a 6. Aí, resolvendo isso aqui, para encontrar o x em função do y, vai ficar, tira MMC com tudo, fica 3x mais 3y mais 5y, deixa eu chegar aqui a gravação para cima, mais 5y menos 1 igual a 18. Isso vai dar 3x mais 8y igual a 19. Eu quero achar o x em função de y. Então, 3x é 19 menos 8y, portanto, o x é 19 menos 8y sobre 3. Então, a solução desse sistema é o terno ordenado, o x, que é 19 menos 8y sobre 3, o y, que é y mesmo, e o z, que é 5y menos 1 sobre 3. Percebe? Todo mundo em função do y. Isso aqui vale para todo o y real. Esse A aqui de cabeça para baixo é um quantificador que quer dizer para todo, ou qualquer que seja.
E esse sistema, ele é possível e indeterminado. Ele é possível porque ele tem solução. Ele é indeterminado porque ele tem infinitas soluções, porque isso aqui vale para qualquer valor do y, certo? Só uma coisa aqui, só para ilustrar um pouco, para cair a ficha do que quer dizer isso, o sistema ser possível e indeterminado, olha só. Essa solução que a gente encontrou, ela vale para qualquer valor do y. Isso quer dizer que se eu pegar, por exemplo, deixa eu ver aqui um valor que fique bom, se eu pegar 2, se eu pegar, vou chutar um valor qualquer, tá? Se eu pegar y igual a 2, que eu vou colocar assim, ó, por exemplo, se o y for 2, o x vai ficar 19 menos 8 vezes 2 dá 16. 19 menos 16 dá 3, sobre 3, 1. Por isso que eu peguei 2, tá vendo? Porque aqui o x é dar inteiro. Então, se o y for 2, o x vai ser 1 e o z vai ser 2 vezes 5, 10, menos 1 dá 9, por 3 dá 3. Então, olha só, eu encontrei aqui um terno, 1, 2, 3. Isso quer dizer que se eu pegar esse terno, 1, 2, 3, e substituir aqui, ele tem que servir em todas as equações. De fato, olha só, vamos substituir na primeira. 1 mais 2 dá 3 e 3, 6, deu certo. Na segunda, 2 menos 6 dá menos 4, mais 15 dá 11, deu certo. Substitui na terceira. 1 menos 8 dá menos 7, mais 12 dá 5, deu certo. Percebe? Eu peguei aqui 2 só porque deu inteiro, mas, por exemplo, deixa eu ver aqui se eu acho um outro valor que dê inteiro. Deixa eu pegar 4, 32, deixa eu pegar 3, 24, não vai dar 5 não, se pegar... não estou achando outro valor que dê inteiro não, mas tudo bem, então vou pegar aqui um que vai dar fracionário mesmo. Vou pegar agora aqui um outro exemplo, se eu pegar y igual a 0, se eu pegar y igual a 0, vou substituir, aqui ó, nas 3, o x vai ficar 19 menos 0 sobre 3, ou seja, o x vai dar 19 terços, e o z vai dar menos 1 terço. Então, eu encontrei um outro terno ordenado, que também é solução desse sistema, que é o 19 terços e 0 menos 1 terço. Isso quer dizer o quê? Que se eu substituir aqui nas 3 equações, tem que dar certo. Agora vai ser um pouco mais difícil de fazer a conta, mas tem que dar certo. Vamos substituir lá. X é 19 terços, mais o y, que é 0, menos 1 terço. 19 terços menos 1 terço dá 18 terços, que é 6, tá certo? 2 vezes 19 terços dá 38 terços, menos 0, menos 5 terços. 38 terços menos 5 terços dá 33 terços, que é 11, tá certo? Olha lá, 19 terços menos 0, menos 4 terços. 19 terços menos 4 terços dá 15 terços, que é 5, tá certo? Ou seja, isso aqui que a gente encontrou, isso aqui vale para qualquer y. Então, qualquer que seja o y que você substitua aqui, você vai encontrar um terno de 3, né? Um terno ordenado que satisfaz a todas as equações do sistema. Então, entre aspas, na vida real, o que acontece? Quando você tem um problema e você faz a modelagem matemática daquele problema, muitas vezes você encontra um sistema que é possível e indeterminado, ou seja, que tem infinitas soluções. Como é que você vai achar as soluções? Você vai ver, dentro do teu contexto, do teu problema, quais são as soluções viáveis. Por exemplo, sei lá, digamos que você esteja querendo calcular o número de unidades de um determinado produto para fazer para construir a tua casa. O que acontece? Você não pode, por exemplo, encontrar que você precisa de menos 1 terço de unidade. Então, essa solução aqui já não satisfaz o escopo do teu problema. Né? E por aí vai, quer dizer, isso aqui também consiste fundamentalmente nisso, de você analisar a modelagem algébrica dentro do escopo de um problema, para ver o que se encaixa naquilo, certo? Bom, então aqui eu vou encerrar esse segundo vídeo, e aí vou gravar um terceiro vídeo com o último exemplo da aula de hoje.